médico veterinário Alessandro Bigeni, médico veterinário Fernando Figliolini. Eles foram até o Natural Reptile Breeders Expo. Foi em que cidade mesmo? Exatamente, é um evento que ocorre anualmente em Daytona, na Flórida. Então esse é um evento que ocorre anualmente nos Estados Unidos. Existem diversas feiras como essas espalhadas por todos os estados dos Estados Unidos. Mas essa é maior. Essa eles consideram uma das maiores, né? Se não a maior. Esse é um evento que mobiliza todos os principais criadores, distribuidores e importadores de répteis nos Estados Unidos. Ela é um evento focado em répteis, porém tem alguns outros animais, alguns artrópodes, insetos, alimentos para esses répteis. E nesse evento então vão todos esses criadores tanto para divulgar produtos associados a esses animais, como para fazer a venda e divulgação desses próprios animais. O mercado americano é um mercado muito grande, tem um enorme potencial. Então, lá nos Estados Unidos eles têm diversas lojas, diversos criadores, fábricas de alimentos, fazendas de alimentos. Então a gente já sabia que era um mercado muito grande e sempre existe uma comparação do mercado nos Estados Unidos com o resto do mundo. Então, como que é o mercado no Brasil em relação aos Estados Unidos, como que será que é o mercado em países da Europa em relação aos Estados Unidos. A gente já tinha essa certeza, tá? A gente nunca tinha ido nessa feira e foi comprovado que tem um potencial muito grande. No Brasil, todos sabem, nós sabemos, os veterinários, quem trabalha nessa área sabe que o mercado é muito grande aqui, mas infelizmente existem alguns problemas relacionados à legislação, mas existem muitas pessoas que são fãs de répteis, então serpentes, lagartos, quelônios, até os aracnídeos e outros artrópodes que a gente encontra, mas infelizmente a gente acaba sendo barrado um pouco na legislação. Nos Estados Unidos não existe uma legislação muito específica, então existe a liberação, os animais são liberados, na maioria deles, praticamente todos são liberados. Os animais venenosos também? Os peçonhentos também são liberados lá. Tanto venenosos quanto peçonhentos. São liberados, só que agora existem regras específicas estaduais nos Estados Unidos. Então, dependendo do estado, certos animais são permitidos e certos animais não são permitidos. Os venenosos eles são permitidos apenas em alguns estados dos Estados Unidos e você precisa ter uma licença para poder tê-los, mas não tem tanta burocracia. Mas esse liberalismo que tem na legislação norte-americana em alguns locais trouxe problemas, né? Trouxe problemas, o principal deles e mais visado hoje em dia é o problema da Flórida, por ser um estado onde tem um clima muito favorável para o desenvolvimento e manutenção de muitos répteis. Existem muitos problemas que muitas pessoas compram animais que ficam gigantescos e depois que eles vão crescendo, elas não têm o que fazer com eles e terminam soltando esses animais. E animais como pitons de grande porte, como piton molurus, piton reticulatus, piton sequoia e alguns lagartos monitores foram introduzidos lá no meio selvagem, na Flórida, onde tem os Everglades, são lugares bem remotos, bem afastados, com muita água, temperatura favorável, e esses animais vêm se reproduzindo na natureza. Eles têm até temporada de caçada, né, desses animais? Eles promovem algumas temporadas de caça para tentar controlar a população desses animais, porque esses animais terminam criando um desequilíbrio ecológico, como eles são ótimos predadores, muito bem desenvolvidos, eles terminam desfavorecendo algumas espécies nativas. A gente tem alguns exemplos disso na Austrália, de alguns animais que foram introduzidos na Austrália e que causaram esses problemas. Então o comércio de répteis é totalmente viável, a gente vê isso em outros estados, porém tem que ter alguma certa preocupação quanto ao destino desses animais. Se uma pessoa adquirir esses animais, ele tem que ser acompanhado pelo resto da vida dele, né? A gente sabe o potencial que esse mercado tem, mas a gente sempre tem que estar preocupado com esse lance de soltura de animais, de fugas, se o animal pode se adaptar ou não. Existe uma grande diferença em relação ao número de espécies, tá? Então, por o mercado ser liberado lá fora, você acaba encontrando praticamente todos os animais que
que são criados em cativeiro hoje em dia. Então, diversas espécies de serpentes, diversas espécies de lagartos. Uma verdade seja dita, aqui a gente encontra todas praticamente, né? Aqui no Brasil, conseguimos encontrar muitas espécies, grande parte delas, mas infelizmente tudo ilegal, tudo no mercado, entre aspas, no mercado negro, né? Mas acaba encontrando. E eu diria um mercado informal. Informal. Dessa, porque ele é um mercado que já existe há tanto tempo. Exatamente. Esses animais têm sido reproduzidos com sucesso aqui no Brasil por muitos... A gente às vezes acaba comparando com o tráfico. A gente sempre compara, eu gosto muito de comparar o mercado de répteis com o mercado de aves. O mercado de aves é um mercado que ele é muito grande, mas grande parte dos animais são retirados da natureza. Ao contrário do mercado de répteis. Infelizmente o mercado de répteis é ilegal, entre aspas, de uma certa forma ele é ilegal, porque até 1998 isso era permitido, mas os animais são criados em larga escala em cativeiro, por pessoas que já tinham antes da proibição, por pessoas que adquiriram depois e foram criando em casa. Então acontece isso. É um mercado, como o Fernando disse, entre aspas, ilegal, mas não são animais que costumam ser retirados da natureza. Então isso daí acaba... Eu acredito que seria... Existem diversas pessoas que têm sido bem-sucedidas na reprodução em cativeiro, e vendem esses animais de forma ilegal e no mercado informal. Mas os Estados Unidos mesmo, eles falam de fazendas, etc e tal, mas é bem discutível se esses animais são realmente provenientes de uma criação ou se eles simplesmente pegam ovos de animais que estão ali, que se reproduzem num determinado espaço, incubam esses ovos e mandam para os Estados Unidos. Eu estou errado? Nos Estados Unidos o mercado funciona da seguinte forma: eles têm 3 categorias de animais, de répteis comercializados: os nascidos em cativeiros, os mantidos em cativeiros há um longo tempo e os animais capturados. Muitos americanos com essa história, e todos eles são liberados nos Estados Unidos. E existem alguns americanos que têm sedes em outros países, onde eles têm fazendas e que fazem a reprodução, fazem a captura desses próprios animais, e de lá eles distribuem esses animais para o mercado americano. Porém, hoje em dia eu senti um grande movimento nos Estados Unidos, tentando favorecer a comercialização dos animais criados em cativeiros, tentando minimizar a comercialização dos animais que são capturados. Que além do problema de um desequilíbrio ecológico, de capturar esses animais da natureza, existe o risco de uma transmissão de diversos tipos de doenças, né? Que vêm de outros países, trazendo para os animais daqui, e isso é um outro ponto que a gente tem que se preocupar com a comercialização de animais exóticos. Eu sei que o evento foi focado em répteis, mas o que vocês viram sobre aves, que é uma grande preocupação do mercado brasileiro? Olha, sobre aves, em relação à feira, nada. Tá? Na verdade, a feira é voltada especificamente para répteis e alguns anfíbios e artrópodes, mas a gente via bastante em lojas. Então é super comum você encontrar até em pequenos pet shops aves como cacatua, papagaio do Congo, e o que eles adoram lá são as nossas aves. Então arara canindé, arara vermelha, papagaio verdadeiro. Inclusive em uma das lojas que nós visitamos, o mascote da loja era justamente o nosso Amazônia estiva, tão famoso que encontra em qualquer lugar e é uma das aves mais caras. Então hoje em dia a gente encontra aves aqui no Brasil, um papagaio devidamente registrado numa faixa de R$ 1.500, R$ 2.000 e uma cacatua R$ 20.000, chegando até 25, 30 mil reais. Nos Estados Unidos o preço dessas aves são muito similares. Então uma cacatua numa faixa de $800, $900 e um papagaio nacional brasileiro $700, $650. Então são aves que o preço são muito parecidos e é muito diferente aqui no Brasil, existe esse contraste muito grande. E como é que você sabe, alguém tem ideia, isso até fugindo um pouco do escopo, pode cortar, você tem ideia da origem desses animais? A maioria deles são criados em fazendas no próprio Estados Unidos. Agora, eles também são importados. Como os Estados Unidos têm essa liberação de importação, muitos deles são importados da Austrália, importados de outros lugares. E revendidos Então diretamente. a gente tem um provável grande consumidor do tráfico brasileiro, né? Não brasileiro, né? Sim, com certeza. Mas em relação
relação aos Estados Unidos, essa compra, realmente é muito mais fácil para eles, mas tem um problema. A gente, na medicina veterinária, a gente percebe que lá eles têm diversos problemas com aves, várias patologias, principalmente virais, que aqui no Brasil a gente não encontra. Justamente por existir um controle super rigoroso na importação desses animais para cá. Nos Estados Unidos, infelizmente, já é um problema. Por exemplo, o circovírus, lá nos Estados Unidos isso já está totalmente disseminado. E aqui no Brasil ainda existe, dizem assim, os estudiosos, o pessoal que lida com isso, com essa parte de esse trânsito de animais indo e vindo, falam que o que a gente tem aqui, infelizmente, acabou vindo de fora, de aves ilegalmente trazidas para cá. Mas ainda é um problema fácil de controlar, que não está muito grande. Nos Estados Unidos, isso daí acabou se alastrando pelo país inteiro. Então é uma complicação. E a gente cai num dilema aí, na verdade, porque a vontade das pessoas possuírem e criarem em casa esses animais exóticos é muito grande, é histórica, é cultural, e vem passando de gerações e culturas diferentes. E é impossível você proibir isso, você coibindo isso, você termina por um lado favorecendo o tráfico e ele vai continuar existindo. Então, na verdade, a gente tenta buscar achar um meio termo onde você consiga encontrar formas de fazer isso legalmente, com todo um controle, onde você possa colocar barreiras sanitárias, existem diversos tipos de exame, hoje em dia existem exames de PCR, onde você consegue diagnosticar todas essas doenças virais. Uma sinuca de bico, né? E é uma sinuca de bico, mas acho que é possível chegar no meio termo, nem Estados Unidos nem Brasil. Acho que o meio termo disso seria o mais favorável para a natureza. De microchipar não é muito efetivo, né? Porque se o cara quer soltar, ele dá um picote ali, tira o microchip, joga fora, guarda, fala que morreu, paga alguém para dizer que morreu e acabou o problema, né? Exatamente. Mas quais medidas? É uma arma que, quando você não tem nada, não se tem nada, é um auxílio. Pode ser feito. É um auxílio e a gente tem que contar com a boa fé das pessoas. Nos Estados Unidos, todos esses animais, nenhum deles é marcado de nenhuma forma. Quanto a essa questão de qual a melhor forma de ter o controle da comercialização e do futuro, do destino que esses animais vão ter durante o longo da vida deles, eu acho que uma forma plausível de ter um controle disso seria credenciando algumas clínicas veterinárias junto ao IBAMA, e o proprietário desses animais, pelo menos anualmente, deve prestar contas nessa clínica veterinária mais próxima da casa dele, quanto à saúde do animal, o estado que ele está, se ele está vivo ou não, e assim ter um controle contínuo da vida dele, desde o começo da vida dele até o fim da vida dele. E isso ia inibir um pouco o descontrole que nós temos hoje em dia, né? Em relação à marcação, como o Fernando falou, nos Estados Unidos os animais não sofrem nenhum tipo de marcação, então não existe microchip, nada. Em alguns lugares eles dão nota fiscal, mas também não são em todos, porque você vai ter problemas futuros se você não tiver uma nota. Mas quem sabe fotos, na Europa, o Fernando presenciou isso, em algumas lojas na Europa, quando você compra um animal, ele vem com uma nota fiscal, todo um comprovante de origem e fotos como se fossem digitais. Então, por exemplo, no caso dos répteis isso é muito possível porque o padrão de cor, coloração das espécies nunca se repete em nenhum animal. Isso é único. Então um documento que venha numa nota fiscal junto com a foto do animal é impossível de ser falsificado. Isso faz desnecessário o microchip. Apenas uma foto e uma nota fiscal, ou duas fotos, dependendo do animal, você consegue ter uma identificação para o resto da vida dele. Mesmo animais que com o tempo vão mudando de cor, existem pontos e padrões que não mudam. Que são como se fosse uma digital, assim como zebras, o pessoal usa isso para trabalhos, em baleias, marcações em nadadeiras. Em répteis, dizem os pesquisadores, e isso a gente acompanha, é fato, se você tiver uma foto da cabeça e uma foto da cauda, por exemplo, uma foto do ventre desse animal, não tem como isso mudar, não tem como um animal documentado, legalizado virar óbito e alguém tentar substituir. As fotos não vão bater, não tem como, tá? São como digitais, então com certeza seria um método muito bom de controle. O microchip poderia continuar sendo usado? Poderia, até por ser uma identificação super simples, você bate o leitor de microchip, mas no caso de uma fiscalização, se quiser uma confirmação exata, ou até fiscalização de uma loja ou criadores, a foto com certeza não tem erro, uma foto da cabeça e cauda, principalmente de jiboias, né?
infelizmente é uma das únicas serpentes no Brasil legalizadas, que existe a permissão para venda, obviamente microchipados, com toda a documentação, comprovante de origem. É um animal que, principalmente a cauda, é uma marcação única. Não tem animais, podem existir animais parecidos ou irmãos, que tem uma semelhança, com uma foto, mas comparando com a foto não tem.